Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense de 2022, chamado Trancada. Alerta de spoilers a seguir. Na cena de abertura, uma garotinha chamada Lane é vista correndo pelas terras da fazenda, pegando uma maçã entre as podres. Ela volta para casa com a maçã na mão e a entrega para sua mãe, Jessica. A mãe revira os olhos, pois Lane tem colhido muitas maçãs que não são consumidas. Jessica é uma mãe solteira com 2 filhos pequenos, Lane e Mason. A pequena família vive na casa da falecida avó de Jessica no meio do nada, e como ex-viciada em drogas, Jessica está lutando para sobreviver e planeja se mudar da cidade, na esperança de conseguir um bom emprego e começar de novo. Quando está se mudando, ela joga toda a comida dentro do carro antes de começar a limpar a despensa. A casa era tão velha e danificada que a porta da despensa não abre por dentro, então, para evitar que ela se feche, Jessica a bloqueia com um tijolo. Ela começa a jogar todas as coisas em um saco de lixo quando vê a Bíblia da sua avó e decide guardá-la. Mas, sem que ela soubesse, o tijolo não era alto o suficiente para segurar a porta. A porta começa a se fechar lentamente, trancando-a lá dentro. Jessica acende as luzes e chama sua filha mais velha, Lane, para abrir a porta para ela. Mas a criança não tem força suficiente para girar a maçaneta enferrujada. Então Jessica tenta abrir e chutar a porta, mas ela não se move. Assim que ela percebe que as dobradiças da porta não podem ser parafusadas, ela grita por Lane e a instrui a pegar as ferramentas que puder na caixa vermelha na varanda. Lane lhe traz uma chave de fenda para soltar as dobradiças da porta, mas ela não consegue fazer isso, porque a chave de fenda não é a certa para o parafuso. Depois de algum tempo, vemos Jessica sentada, parecendo ter desistido. Mas então, Lane anuncia que o seu pai, também conhecido como ex-namorado de Jessica, Rob, está na casa para buscar a sua caixa de ferramentas. Sem outra opção, ela pede ajuda a ele. Rob, o ex, é viciado em drogas, e por isso Jessica o impede de interagir com seus filhos. Nesse momento, ele está drogado e trouxe um amigo viciado, Sammy, para casa. Mas o que torna tudo ainda pior é que Sammy é um pedófilo condenado. Mas apesar de tudo isso, Rob ainda tenta reatar o relacionamento e diz que Jessica é muito snob agora, porque se acha melhor do que eles, já que está limpa. Em sua opinião, eles eram um casal poderoso quando ainda eram viciados, e ele quer que voltem a ser assim. Quando ela recusa seus avanços, ele a chama de mãe incapaz por ter ficado presa dentro da despensa e lhe dá um tapa. Ela tenta alcançar o telefone para ligar para a emergência, mas ele a agarra violentamente e a tranca dentro da despensa antes que ela consiga. Ao ouvir todos os barulhos, Lane desce as escadas e Jessica a instrui a trancar a si mesma e ao seu irmão em seu quarto. Robbie também não para por aí. Ele começa a cravar pregos na porta, perfurando a palma da mão de Jessica e fazendo-a gritar de dor. Ela também pode ouvir Sammy se oferecendo para levar as crianças para a casa dele e implora desesperadamente a Robbie que mantenha Sammy longe dos seus filhos. Quando termina, ele coloca um pacote de drogas no quarto e diz a ela que vai deixá-la trancada até que comece a usar novamente. Jessica não recebe nenhuma resposta de Robbie depois disso e ouve a porta da frente se fechar, o que significa que os homens foram embora. Ela envolve a palma da mão ferida com guardanapos de mesa e depois de um tempo ouve os passos de alguém descendo as escadas. Era Lane, e a filha inocentemente pergunta o que ela está fazendo na despensa e informa a mãe que a porta da despensa foi fechada com tábuas, impossibilitando a sua abertura. Para piorar ainda mais a situação, ela não consegue encontrar o celular de Jessica em lugar nenhum. Por ser muito jovem, Lane tem medo de ir ao banheiro sozinha, e por isso, quando não consegue segurar o xixi por muito tempo, ela faz xixi perto da porta e implora que Jessica não fique brava por isso. Algumas horas depois, Lane anuncia que está com fome, enquanto toda a comida da casa já foi colocada dentro do carro, cujas chaves Rob roubou. O único sustento que resta na casa são potes de manteiga de maçã da avó de Jessica e uma garrafa de licor. Ela coloca um pouco da manteiga de maçã em um prato e o desliza pela porta, permitindo que Lane coma e pedindo que ela alimente o bebê Mason também. Quando a noite chega, podemos ver a pobre mãe deitada no chão para dormir. Na verdade, Lane está deitada no chão do lado de fora da porta, porque tem medo de dormir sozinha. Na manhã seguinte, ela alimenta seus filhos com mais purê de maçã e percebe como seu ferimento está pior. Ela pede que Lane lhe traga algo forte, mas a criança parece não entender o que ela quer dizer. A menina continua pegando os itens errados, o que frustra Jessica e faz com que ela grite. Ao ouvir o choro de Lane, ela se desculpa imediatamente. Logo depois, Lane volta trazendo uma chave de fenda que encontrou do lado de fora da casa.
Com uma nova esperança, Jessica começa a cavar os ladrilhos do piso, apesar dos ferimentos nas mãos. Ela está confiante de que conseguirá sair se continuar cavando. Mas a sua esperança não dura muito, pois Lane anuncia que Sammy, o molestador de crianças, está na casa. Isso faz com que Jessica entre em pânico, então ela rapidamente instrui Lane a se trancar com Mason em seu quarto no andar de cima. Como era de se esperar, Sammy vai até a porta da despensa só para mostrar que vai levar Lane, sentindo-se no direito de fazer isso porque Rob lhe deve dinheiro. Ele começa a subir as escadas para procurar Lane, então Jessica tenta pensar rapidamente. Jessica anuncia que tem um pacote de metanfetamina de Rob no quarto com ela e o oferece em troca dele deixá-la sair. O bandido morde a isca, mas se recusa a deixá-la sair, pois não quer irritar Rob. Isso a deixa sem opção, a não ser bolar outro plano. Ela diz a Sammy que está disposta a lhe entregar as drogas, desde que ele deixe a sua família em paz. A mãe também alega que está machucada e por isso não pode se movimentar. Depois de ser convencido, ela faz o que foi pedido, só que depois de deslizar o braço para dentro, ela enfia a chave de fenda na palma da mão dele e a aprofunda com um tijolo, o prendendo ali. Ele grita de ódio e a xinga. Depois de algum tempo, começa a implorar para que ela o liberte, enquanto ela continua a lascar o chão. Quando ela continua a ignorá-lo, ele começa a provocá-la, dizendo que Jessica terá uma recaída mais cedo ou mais tarde, porque uma vez viciada, sempre viciada. Irritada, ela corta a palma da mão dele para fazê-lo calar a boca. A noite cai e uma tempestade lá fora, fazendo com que um fio de eletricidade exploda. Assustada, a pequena Lane começa a chamar pela mãe e desce correndo as escadas, sem perceber que Sammy está deitado na porta. Sammy aproveita a oportunidade para pegá-la e começa a ameaçar quebrar a perna da menina se Jessica não o soltar. Ao ouvir o choro da filha, ela fica tão desesperada que derrama bebida alcoólica na mão de Sammy. Então ela puxa o seu isqueiro, ateando fogo nele e o forçando a soltar Lane. Infelizmente, o fogo também começa a se alastrar dentro da despensa, então ela é forçada a tirá-la. Sammy morre queimado, enquanto Lane parece ter ficado em silêncio. Depois disso, Jessica se prepara com um cobertor e uma vela e adormece de exaustão. Na manhã seguinte, ela tenta ligar para Lane para saber se ela está bem, mas não obtém resposta. Toda a aprovação está afetando Jessica, então ela abre o pacote de drogas e está prestes a tomá-lo, mas desiste quando vê a Bíblia. Jessica então percebe uma nota de $1 presa entre as páginas da velha Bíblia da sua avó. Ela examina o livro sagrado e descobre várias notas de $1 presas nele, servindo como marcadores de página para passagens que a sua avó queria que ela lesse, para lembrá-la de se manter forte. Além disso, ela encontra um bilhete que contém uma receita especial sobre como fazer o melhor purê de maçã. Ela se emociona com o gesto e acaba jogando o livro na cruz pendurada no fim da sala, pois essa descoberta não a ajudará a escapar. A cruz se quebra e quando Jessica se move para pegá-la, percebe um vazamento no teto. Ela tenta arrancar as tábuas de madeira e descobre que não é difícil fazer isso, pois a madeira do teto é fraca e está encharcada de água. Uma ideia lhe vem à mente, então ela verifica Sammy para ter certeza que ele está morto, antes de arrancar a chave de fenda da sua mão. Em seguida, ela continua a mexer no teto até abrir um buraco. Não demora muito para sair dali, e agora ela pode escapar para o banheiro do andar de cima. Pedaços de maçã estão espalhados por todo o corredor, e a porta do quarto está trancada, forçando-a a arrombá-la. Ao entrar, ela vê que o quarto está uma bagunça e que há um monte enterrado sob camadas de cobertores. Ela se prepara para o pior e vai descobrindo os cobertores um a um, até encontrar os seus 2 filhos ali, deitados e imóveis. Felizmente, Lane e Mason estavam apenas dormindo. As crianças estavam com fome, então ela as leva para o andar de baixo e pega as chaves da moto de Sammy. No entanto, a tempestade ainda está forte lá fora, e Rob levou as chaves do carro para que ela não pudesse ir embora com ele. Ela acha que há uma chance, então foge, mas descobre que as portas estão realmente trancadas. Isso a deixa sem opção, a não ser quebrar a porta com um tijolo para buscar comida. Mas quando elas voltaram correndo para dentro de casa, Lane deixou cair os seus biscoitos de animais. Mais tarde, a menina implorou para que Jessica pegasse os biscoitos para ela. Quando a mãe sai para atender os desejos da filha, vemos Sammy na janela, o que significa que ele ainda está vivo. Jessica entra em pânico e tenta entrar, mas ele trancou a porta. Ela pega a pedra e a usa para quebrar o vidro da porta da frente. Depois de entrar, ela segue o som do choro dos filhos no andar de cima e encontra Sammy segurando o bebê Mason e uma faca. Ele ameaça estripar o bebê, enquanto Jessica implora para que ele mude de ideia, mas dessa vez, Sammy está em busca de vingança. Na hora certa, Rob aparece, apontando uma arma para Sammy
e assustando-o para que ele solte a criança. Jessica leva seus filhos para um lugar seguro, enquanto Robbie acha que Sammy fez algo horrível com seus filhos e por isso o mata na mesma hora. Então ele lhe pede dinheiro e ela diz que a sua avó deixou algum na despensa. O homem arromba a porta e começa a recolher o dinheiro do chão. Jessica pede a ele que deixe que ela e seus filhos saiam, mas ele é inflexível em querer vê-la ter uma recaída e pede que ela leve algumas drogas com ele. Sabendo muito bem como Robbie é perigoso, ela coopera, mas primeiro ela pede a ele que vá buscar o resto da comida no carro. Quando ele está do lado de fora, ela prepara um pouco de manteiga de maçã e faz um sanduíche para ele. Robbie parece absolutamente empolgado quando volta para dentro, pois acha que Jessica está se interessando por ele novamente e concordou em ter uma recaída e se tornarem viciados juntos como nos velhos tempos. Ele devora o sanduíche e vai preparar as drogas para eles. Como não querem que as crianças vejam, eles vão para a sala de jantar e Robbie vai primeiro, injetando drogas no seu organismo. Jessica tenta ganhar tempo dizendo que não está pronta para usar drogas novamente. Isso irrita o homem, então ele aponta a arma para ela e a manipula violentamente, forçando-a a amarrar o braço e a injetar as drogas. De repente, as drogas que ele injetou começam a fazer efeito, e Jessica aproveita a oportunidade para correr enquanto Robbie cambaleia. Ela sobe as escadas e corre para o quarto, e em uma última tentativa desesperada pensa em pular pela janela. Mas Robbie a alcança e a prende na parede, prestes a injetá-la à força. Na mesma hora, todas as drogas em seu sistema fazem com que o seu corpo se desligue, e ele começa a hiperventilar e se arrastar pelo quarto. Jessica revela a ele que colocou a metanfetamina em seu sanduíche e que agora está tendo uma overdose. Furioso, ele ameaça matá-la, mas ela o empurra pela janela e o mata. A cena seguinte mostra um salto no tempo. Jessica mudou de ideia sobre a mudança para uma nova casa e decidiu ficar na casa que herdou da sua avó. Agora ela ganha vida fazendo manteiga de maçã caseira, e a vida parece estar melhorando, pois ela decidiu nunca mais ter uma recaída. O negócio está indo bem, pois as pessoas da cidade parecem adorar a sua manteiga de maçã, graças à receita deixada pela sua falecida avó. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.